Eu perguntei ao ChatGPT o que caracteriza um livro como literatura e ele me deu umas respostas aqui bem interessantes. E aí eu decidi gravar um vídeo sobre isso porque eu achei muito legal. E eu vou ler e dizer minha opinião sobre esses tópicos de acordo com a minha experiência e quantos livros eu li até agora e o que é que eu percebi que todos esses livros têm em comum. Eu vou reagir a isso agora aqui com vocês. A coisa que ele respondeu é expressão artística. Ele colocou assim: a literatura é considerada uma forma de expressão artística que utiliza a linguagem escrita para criar obras de significado estético e emocional. Os escritores muitas vezes se esforçam para criar uma prosa ou poesia que vá além da mera comunicação factual. Então, a primeira característica de uma obra literária, segundo o ChatGPT, é a expressão artística. Então, não é apenas um texto descritivo de algo que é factual. Então, acima de tudo, a literatura é uma expressão artística. Tópico: exploração temática. A literatura frequentemente explora temas profundos e complexos, como a condição humana, emoções, dilemas étnicos, conflitos sociais e filosofia. As obras literárias frequentemente abordam questões universais e existenciais. É a exploração de um tema que envolva assuntos profundos e complexos que ressoem na maior parte das pessoas. Então, são assuntos que muitas pessoas se identificam por serem questões existenciais universais, que a gente compartilha, que todos os seres humanos compartilham entre si, basicamente, que é quase unânime. Essas temáticas são temáticas que vão estar sempre acompanhando um livro literário. Primeira condição: uso criativo da linguagem. Os escritores literários utilizam a linguagem de maneira criativa e muitas vezes poética. Isso pode envolver o uso de metáforas, metonímias, símbolos e outras figuras de linguagem para criar uma experiência textual mais rica e evocativa. Então, a terceira característica é que a linguagem seja criativa e poética, ou seja, metafórica, que ela use de figuras de linguagem e de abstrações para evocar no leitor algum tipo de sentimento através dessas associações. Quarto tópico: narrativa e estrutura. Embora nem toda literatura precise seguir uma estrutura narrativa tradicional, muitas obras literárias envolvem tramas complexas, personagens bem desenvolvidos e arcos de histórias que se desenrolam ao longo do tempo. Então, é uma característica da literatura que ela tenha uma narrativa, uma estrutura narrativa. Muitas obras, por envolverem tramas muito complexas e muitos personagens bem desenvolvidos e arcos de histórias, né, plot twists, clímax, usam essas técnicas de storytelling, de roteiro, né? Então, geralmente, essas obras literárias vão ter essa estrutura. O tópico: perspectiva individual. A literatura muitas vezes reflete as perspectivas individuais dos autores e pode oferecer insights únicos sobre a mente humana e as experiências pessoais. Isso é uma das coisas que eu mais gosto sobre literatura, sobre ler. É isso aqui, cara. É como é enriquecedor, porque geralmente o autor ele vai escrever sobre algo que é muito pessoal dele, que é muito da experiência dele como ser humano. E ler sobre isso de uma forma tão íntima e tão profunda e tão desenvolvida que te faz ali mergulhar completamente. Isso traz insights muito únicos para quem tá lendo, assim, de coisas que você provavelmente nunca ia entrar em contato se não fosse por isso. Porque a menos que você conhecesse uma pessoa, assim, na vida real e trocasse muita ideia com essa pessoa a ponto de chegar num nível de intimidade, assim, sabe? De saber os mais profundos pensamentos. Então, tipo, a literatura é meio que isso. São as referências de uma pessoa ali, né? As referências da vida toda de um ser humano em uma só história, em coisa de 500 páginas. Tópico: impacto emocional e intelectual. A literatura frequentemente busca evocar emoções e provocar reflexões no leitor. As obras literárias podem tocar profundamente os leitores, levando-os a questionar suas próprias crenças e sentimentos. É uma experiência intelectual muito profunda nesse sentido de te apresentar várias coisas novas que você pode nunca ter pensado antes. E isso causa muita transformação, que não tem como você não ser impactado por algo, né? A gente escolhe o que fazer com isso, mas geralmente, ainda mais se a qualidade da obra é muito boa, é muito alta. O tópico: intertextualidade e influência cultural. A literatura muitas vezes faz referências a outras obras literárias,
culturas e contextos históricos. Essa intertextualidade pode enriquecer a experiência do leitor e contextualizar a obra em um quadro mais amplo. Isso acontece muito, eu amo quando isso acontece, inclusive, que é justamente eu descobrir novas obras que estão dentro de outras obras. Tipo, você lê um livro e aí o autor faz a referência a alguma coisa, cita alguma coisa, aí você vai lá buscar e você conhece outras pessoas, é como se fosse uma grande teia, né, de contatos, assim, que você vai... Quanto mais você conhece, mais você vai conhecendo outros, e eu amo isso. Sobre essa questão da influência dos contextos históricos, que é justamente quando você, por causa de várias obras aqui e ali que você leu e você foi juntando as peças, isso te faz ter uma noção muito clara do contexto daquela época ali. É legal isso porque você vai ligando, é como se uma pequena chavinha do quebra-cabeça fosse colocando, mas bem pequenininho mesmo, um quebra-cabeça que é imenso, não um quebra-cabeça infinito. Cada livro é como se fosse uma pecinha de um quebra-cabeça para compreender melhor a cosmovisão de um momento, digamos assim. Tópico: originalidade e inovação. Embora a literatura possa ter elementos comuns e tradições compartilhadas, ela também valoriza a originalidade e a inovação. Escritores frequentemente buscam novas formas de abordar temas e contar histórias. Isso é uma coisa que eu também vejo muito, assim. Que eu acho que isso aqui tem a ver com a personalidade de cada um, né? A individualidade de cada um. No tópico, valor estético. A literatura é valorizada não apenas por seu conteúdo informativo, mas também por sua qualidade estética. Esse aqui é muito real. O aesthetic. A linguagem é muitas vezes apreciada pelo seu ritmo, sonoridade e beleza. Porque a gente não é só informação, a gente não é só racionalismo, a gente também é emoção. Próximo tópico, relevância cultural e social, que eu acho que isso aqui é o mais importante se pá, né? Isso e o valor estético realmente são os dois mais importantes. O equilíbrio entre esses dois aqui, que faz uma obra ser inesquecível para mim. A literatura frequentemente reflete as preocupações culturais e sociais de sua época, servindo como espelho da sociedade e uma forma de crítica social. Isso aqui que é muito legal, muito enriquecedor, porque a literatura, livros de literatura vão ser livros que vão te fazer compreender uma época de um lugar específico ali, de uma cultura de um país. Uma coisa que tá te fazendo ter identificação e até se conhecer mais através de uma coisa que outra pessoa já conheceu mais e tá te apresentando, sabe? Então é um mix de várias coisas, assim. Eu gostei muito das respostas do ChatGPT, eu acho que é isso mesmo. Os livros de qualidade alta que eu tenho lido, eles têm tudo isso aqui em comum. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta se você gostou, compartilha com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. E se inscreve no canal, fica por aqui, porque vem mais vídeo por aí. E é isso. Beijo, tchau.